foi em julho de 1968, nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que ocorreu o Apocalipopótese. Tem inclusive um vídeo muito legal do Raimundo Amado, que retrata esse momento, né? São vários artistas que ficaram fazendo seus trabalhos ao ar livre durante três domingos diferentes, né? E com curadoria do Frederico Moraes. E esses artistas defendiam uma arte grupal, né? Uma arte onde as pessoas participavam, uma arte participante. E alguns desses artistas foram o Hélio Sica, a Lígia Pape, o Torquato Neto também participou, né, poeta, e Pedro Skostesky e também Vladimir Dias Pino, o Rogério Duarte, e tem vários trabalhos interessantes, inclusive tem um texto do próprio Hélio Sica falando sobre alguns trabalhos que ele achou, que ele destacou, né? Ele escreve sobre esses trabalhos algum tempo depois, em agosto de 68, né? Logo depois, né? Na verdade, não muito depois não. Ele escreve sobre alguns desses trabalhos, porque ele também levou algumas capas parangolés novas, né? E o Torquato Neto, por exemplo, foi um desses que vestiram uma das capas parangolés do Hélio Sica, e levou também os passistas da Mangueira, né? E o público interagiu com aqueles parangolés, aquelas capas, né? Que você veste, feitas pela Oiticica, que são para você entrar no trabalho, né? Na obra de arte, né? E também teve as urnas quentes do Antônio Manuel, que eram pedaços de madeira. Eu vou pegar o texto do Hélio Sica, onde ele fala sobre isso. As urnas quentes, para o Hélio Sica, ele diz o seguinte: o flan, que outrora era como desenho ou gravura matriz na parede, está encerrado na caixa hermética, que é aberta a marteladas. E ali está o flan, mensagem, panfleto, como um poema adormecido. E por aí vai. Eram caixas fechadas a pregos, e o público, para descobrir as mensagens que estavam ali dentro, era necessário quebrar marteladas, né? Tinha um martelo lá, e é engraçado que no filme do Raimundo Amado, as crianças quebram com martelos as urnas quentes do Antônio Manuel, e elas descobrem frases como Viva a Guerrilha e coisas assim. E a gente está falando de julho de 1968, né? Era recente o controle militar no país, né? E ele diz até uma frase interessante: as urnas quentes trazem o documento trágico do sofrer anônimo na opressão. São palavras do Hélio Sica, né? E ele levanta essa ideia do grupo aberto, né, da arte participante, da arte grupal, né? E fala também dessa coisa do protesto, já que as marchas a passeata dos 100 mil, que tinha ocorrido há pouco tempo, ele acha que foi uma dessas coisas que levaram ao Apocalipopótese, né? A introdução do Apocalipopótese. E porque ele diz que a marcha ainda é muito presente, muito viva na ideia dele, né? E ele fala então do trabalho da Lígia Pape, que são os ovos, são estruturas de madeira e papel ou plástico fino, quadradas, onde há uma espécie de nascimento, né? As pessoas rasgam, tem pessoas dentro daquelas caixas, elas rasgam e saem, alguns tocam, né, instrumentos. E ele também comenta sobre
esses trabalhos da Elijah Papp, que também participa do Apocalipopótese. E ele exalta, né, ele era muito amigo da Elijah Papp, e ele fala do caráter experimental desses trabalhos, como é que eles são são interessantes. A ideia de de estar no ovo, de furar o ovo, de furar a casca, e o ovo é o nascer e o alimentar. O ovo é o ovo do ovo, né? Então ele ressalta essas características do trabalho da Elijah Papp, fala que também o John Case também estava lá, e fala de mais alguns trabalhos. Ele ressalta, por exemplo, o trabalho do Rogério Duarte. São vários artistas, alguns eu não falei, eu acho que eu vou falar os nomes aqui de todos eles para ficar mais claro, né? Bom, o Hélio de Sica, As Urnas Quentes do Antônio Manuel, que eu já comentei, a Elijah Papp também, e os poemas Objeto do Pedro Escocesgui, e os poemas Processo do Vladimir Dias Pino, os estandartes da Pietrina Chegaste e o modo inflado de Lanari, e a Roda do Domador do Rogério Duarte. Foram esses trabalhos. Mas aí ele ressalta um pouco o trabalho do Rogério Duarte, que levou um domador com seus cães para fazer uma espécie de show, um show de cães amestrados. E é engraçado, e ele fala o seguinte: um monte de criança em volta e tal, esses cachorros são muito perigosos, eles podem atacar qualquer um a qualquer momento, então não façam movimentos bruscos. E isso tem no filme, né, do Rogério Amado. E levando esse domador, né, e o Hélio de Sica fala o seguinte: bom, isso foi um happening, ou foi um cinema, foi não é uma simples alegoria cafona do Rogério Duarte, do momento em si, né, onde nós estávamos sendo como cachorros amestrados, né? Mas ele fala do discurso que o Rogério Duarte fez, então, para ligar essa ideia dos show de cães, que são perigosos, mas amestrados, né, ao momento político, social que era vivido lá em 68. Né? E, bom, ele fala o seguinte: queimou-se muito fumo da mangueira lá, houve samba e trombada com um carro na Candelária. Fala dos momentos, né, interessantes lá. E para ele, para o Hélio de Sica, o Apocalipopótese, que tem um pouco essa ideia do pó, né, do apocalipse, né, das drogas e do momento terrível, né, desvendou para ele o futuro. A experiência que ele tinha tido na Whitechapel, em Londres, onde ele montou vários abrigos, uma espécie de abrigos, né, onde as pessoas podiam interagir, podiam se deitar, podiam, como vários trabalhos do Hélio de Sica, né, podiam participar, né, serem aqueles participadores realmente, né, essas ideias do Whitechapel decorreram do Apocalipopótese, né? E a criação de liberdade dentro de um espaço determinado, e naquele espaço era amplo, né? Que eram os jardins do Man. E as estruturas então se tornavam mais gerais, né? E também muito mais afeitas ao caráter de improvisação, né, das pessoas, o que estava acontecendo com aquelas estruturas abertas diante do comportamento do público que podia interagir, né? Tinha, inclusive, tem um caráter de brincadeira, assim, um pouco, né? No filme do Raimundo Amado mostra crianças brincando no parquinho e outras crianças assistindo às apresentações de arte. Então
ele faz um pouquinho dessa poética, assim, da arte como participação, como brincadeira também, né? E, e essa absorção, né, é, não do que está dentro do Museu de Arte Moderna, né, mas do que está na vida, né? Essa relação arte-vida que era tão importante para os artistas dessa geração, como foi para o Hélio de Sica, que fala um pouco desse trabalho que então tira um pouco dessa ideia da galeria ou do abrigo para esse espaço amplo, né? É mais do que isso, né? Ele chama um útero aberto, né? É o útero do espaço aberto. Então o Apocalipopótese foi esse esse evento onde ele mostrou alguns parangolés e bom, onde ele experimentou coisas muito interessantes e eu recomendo o filme do Raimundo Amado que tem aqui no YouTube, que é muito legal para a gente ter um pouco do espírito da época, captar um pouco do que estava acontecendo ali no MAN, cheio de gente, né? Todo mundo participando, interagindo com os trabalhos.